Daí, pessoal, mais uma resolução de uma questão sobre geometria espacial. Considere as seguintes planificações: planificação 1, planificação 2 e planificação 3. Quais delas podem ser planificadas ou quais delas podem ser planificações do prisma? Então eu coloquei aqui do lado algumas embalagens com formato prismático, formato de prisma, só para a gente ter uma ideia assim de forma informal o que é um prisma. Então, para ser prisma, eu preciso ter uma tampa igual fundo. Essas tampas, essa tampa e o fundo, que são chamadas de bases, devem ser paralelas e devem ser congruentes, devem ser iguais. E as paredes em volta são paredes retas e são paredes quadrangulares, ok? Bom, então eu tenho a embalagem do chocolate, aquele, né, do Toblerone, que tem duas bases triangulares, né? Aqui eu tenho um triângulo na base, que é um triângulo equilátero, inclusive, e aqui no fundo eu tenho outro triângulo equilátero. Claro, aqui a embalagem está deitada, né, mas de pé ficaria alguma coisa nesse sentido, mais ou menos assim, ó. Se eu coloco a embalagem de pé, eu tenho alguma coisa mais ou menos assim, né? Estaria aqui a embalagem de pé, ok? Então a base superior aqui, ó, triangular, e a base inferior aqui. Aí eu tenho outro prisma aqui, né? A caixa do Leite Piá, que tem como bases dois quadrados, né? Que tem um quadrado superior, a base superior, e aqui embaixo tem uma outra base, um outro quadrado, ok? Aqui eu tenho um outro prisma. Esse prisma então é um prisma pentagonal, já que as bases são pentágonos. Então tem aqui a tampa, o pentágono de cima, e aqui por baixo tem o pentágono de baixo, ok? Depois eu tenho aqui uma embalagem de um panetone, né? Que tem como base um hexágono. Então aqui eu tenho um prisma hexagonal, que inclusive esse aqui é o prisma da nossa questão, né? Se eu fechar aquelas planificações lá, ele quer saber qual delas que fecha um prisma, e nesse caso fechar um prisma hexagonal. Aqui eu tenho um outro prisma com 7 lados, né? É aqueles famosos organizadores de medicação, né? Cada dia da semana tem um compartimento para colocar os comprimidos ali dentro. Então são 7 dias, são 7 compartimentos, são 7 lados também na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O mesmo acontece aqui na base inferior, certo? Então é um prisma heptagonal. Aqui tem a famosa caixa de pizza, né? É um prisma também, a tampa da caixa igual ao fundo, paredes retas em volta. É um prisma octogonal, 8 lados. E por último aqui eu tenho a embalagem, né, de presente com 10 lados. É um prisma decagonal. Bom, então aí eu tenho alguns exemplos de prisma. Então eu tenho que fechar essas figuras de forma que se transformem num dessas figuras. No caso, especificamente desse aqui. Bom, eu já consigo eliminar de cara a número 1 e sei que não é. Por quê? Porque eu vejo que as duas bases aqui, ó, estão coladas uma à outra. Elas têm uma aresta em comum. E se eu olhar aqui nas figuras fechadas, em nenhuma delas, né, eu tenho a aresta em comum. Todas as arestas dessa base superior aqui, ó, vamos ficar prestando atenção nessa figura aqui, ó, na caixa do panetone, ó. Todas as arestas superiores, elas são desligadas das arestas da base inferior, né? Não tem como uma base ficar colada à outra. Então essa figura já está descartada por essa aresta comum aqui. Essa aqui vai formar o prisma, né? Eu consigo ver que essa superior aqui eu dobro ela para dentro. Essa aqui também dobro. E essa fita aqui em volta, ó, é como se ela se enrolasse em volta e forma as paredes laterais, tá? Então aqui eu consigo formar um prisma. Então o 2 já vai formar prisma. Então pode ser a letra B, pode ser a letra C, não pode porque o 1 já não pôde. A letra D pode e a letra E também não pode pelo 1.
Então ou é B ou é D. Então a dúvida está em relação à planificação 3, se essa planificação 3 ela forma ou não o prisma ali, né, a caixa do panetone. Então se eu dobrar essa parte aqui para dentro e essa aqui também para dentro, quando eu fizer a volta, o que vai acontecer? Ó, esse lado aqui, ó, vai colar-se nessa aresta. Esse outro lado aqui vai colar, vai ficar com essa aqui. Esse outro lado aqui, ó, vai ficar colado aqui. Esse aqui vai dando a volta, vai colar aqui. E aí vai dar certinho, ó. Por quê? Porque esse aqui, ó, novamente em vermelho, ó, esse aqui vai fechar e vai colar aqui, ó. E aí a base vai ficar uma junto com a outra certinha, porque daí essa última aqui vai ser colada aqui, ó. Ok? Então esse também vai formar um prisma hexagonal. Portanto, quais que formam um prisma? A 2 e a 3, letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.